Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. O entrevistado dessa noite é um pedagogo que tem uma história de vida de superação. Eu estou falando do professor Sidney Silva, que foi morador de rua até ser acolhido por um religioso, foi também conselheiro tutelar na região da Moca e hoje trabalha como professor da população de rua. Sidney, é um prazer imenso conhecê-lo, recebê-lo aqui no Fala aí, Jô. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar podendo falar com as pessoas, com o seu público, né, a respeito um pouquinho dessa superação e dessa vida que foi tão rica, né? Sidney, realmente, você tem uma história de vida que é baseada em superação pura, né? É. Me conta um pouco da sua história. Então, eu nasci no bairro do Belém, que é um bairro que agora ficou no centro expandido lá na capital, né, de São Paulo. E eu sou filho de uma catadora de papelão, dessas de carrocinha que a gente vê muito aqui na Grande São Paulo, né? E também de um bilheteiro lotérico, meu pai, né? Ele veio da Bahia, ele já tinha um probleminha físico, porque ele perdeu o braço, um antebraço, quando chegou aqui em São Paulo, né? O trem acabou passando por cima do braço dele, e ele perdeu uma parte do braço e ficou com a perna um pouquinho mais curta. Então, não tendo como trabalhar em outros serviços que exigia um físico, vamos supor, mais perfeito, ele acabou tendo que sair vendendo bilhetes de forma informal. E a minha mãe, ela praticamente foi uma mulher que nasceu em Minas Gerais, veio para cá, porque a família dela praticamente morreu muito cedo, ela perdeu a mãe com apenas 7 anos de idade, veio para cá, os dois acabaram se encontrando, se amaram bastante, né, se casaram e tiveram 3 filhos, né? E aí, para sobreviver, para ajudar também na economia, lá em casa, que a gente morava num cortiço, né, num quartinho pequenininho no bairro do Belém, ela puxava carroça, né, ela trabalhava com materiais recicláveis para poder dar um pouquinho de sustento, né, naquele trabalho que o meu pai tinha, que também não era bem remunerado, né. Então, esse foi um pouquinho do universo da infância que nós 3, eu, meu irmão, minha irmã e meus 2 pais tiveram, né. Maravilha. E depois, você acompanhava a sua mãe no trabalho dela, né? Eu acompanhava, então, eu me lembro que quando eu era bem pequenininho, então acho que desde o período da creche, EMEI, CI, até chegar na fase do ensino fundamental, ela arrumava a gente direitinho de manhã, colocava em cima da carroça e nos deixava na porta da escola pública, né? Lá no próprio bairro do Belém mesmo, ali no Largo São José do Belém. E aí nós ficávamos lá no período, esse período era de um período que a escola era integral. E aí a gente ficava até o finalzinho da tarde, quando ela também já passava já com a carroça vazia, porque ela já tinha levado para o ferro velho o material que ela tinha coletado ao longo do dia, né? E aí ela passava com essa carroça e pegava eu, a minha irmã e meu irmão e nos levava para casa de novo, né? Então foi um período assim que eu me lembro bastante, e era um período também de muito dolorido, né? Porque era um período que muitas vezes a carroça também não dava quase nada. Então, em alguns momentos, eu me lembro bem, a gente chegou até a passar fome, né? E depois teve um momento que a gente passou muita necessidade mesmo, né? Que foi no período que ela ficou muito doente, quando ela teve um derrame cerebral, por conta desse exercício da carroça. E é uma história que mostra para a gente também, mostra para todas as pessoas, que independente da situação financeira, situação econômica, da classe social, quando se valoriza a educação, né, nós temos cidadãos bem informados que podem passar por todos os tipos de problemas e de qualquer outro tipo de mazela social e chega, né, ao sucesso como você chegou aqui, né? Então, apesar de toda a humildade dos seus pais, essa valorização da educação que sua mãe dava, né, de levá-los para a creche, levá-los para a escola, isso formou um grande cidadão, que é você que está aqui hoje com a gente. Mais uma vez te agradeço. E me fala uma coisa, a gente, ouvindo a sua história e tal, chegou um momento que você perdeu sua mãe, né? Por conta, depois que eu vim a descobrir, por conta do exercício físico exacerbado que a maioria dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, esses que puxam carroça, né, na cidade, eles desenvolvem várias doenças. Uma delas é a pressão arterial.
E a minha mãe, então, desenvolveu essa doença. E, geralmente, você não vai numa equipe médica. A maioria dos moradores, ou em situação de rua, ou que muitos puxam carroça, né? Eles acabam não tendo essa coisa de ir ao médico. E, com isso, você é acometido de várias doenças. Uma delas é a pressão arterial. Isso acometeu a minha mãe. E, em função disso, ela teve um AVC gravíssimo. E ela ficou paraplégica por um período de uns 5, 6 anos em cima de uma cama. A parte econômica da gente, então, ficou muito ruim mesmo, né? Então, teve momentos que a gente passou muita necessidade com ela e a gente não tinha nem a medicação adequada para ela, porque nem tudo o SUS dava, né? E também não tínhamos recurso para poder comprar. E com isso a doença dela foi realmente aumentando, até que ela morreu muito magrinha e desnutrida. E aí ela veio a falecer num hospital. Ela, na verdade, foi internada num domingo, que eu me lembro como hoje, eu estava me preparando na segunda-feira para ir para a escola. E aí eu me lembro que eu estava amarrando, eu estudava de manhã, eu estava amarrando meu tênis e colocando a minha mochilinha para ir para a escola. Aí eu me lembro de uma vizinha que chegou e falou: Sidney, seu pai está aí? Eu falei, não. Não, é porque a sua mãe teve alta. Na verdade, minha mãe estava falecida dentro de um hospital. E que o hospital era na mesma rua que eu morava, na rua 21 de Abril. E falou, então quando seu pai chegar, você avisa para ele que ele pode ir lá buscar sua mãe, né? A vizinha que me poupar porque eu era criança, né? E na verdade, eu não sei o que acometeu comigo na hora que eu, de novo, fui amarrar o sapato e quando eu voltei, meus olhos estavam cheios de lágrimas. E nisso eu só olhei para o teto assim, do quartinho que eu morava e falei assim, o senhor tirou a minha mãe de mim. E na hora que eu falei, o senhor tirou a minha mãe de mim, eu larguei a bolsa, eu larguei tudo que eu tinha e eu me dirigi para esse hospital, porque era uma linha reta, né? E eu me lembro que eu fui que nem um moribundo até o hospital. E aí, quando eu cheguei nesse hospital, eu entrei, ninguém me barrou, e eu fui até o necrotério, que era no fundo desse hospital. Uma coisa me levou até o fundo do hospital. E quando eu cheguei lá, ela estava em cima de uma lápide, e ela estava já com aqueles algodões, né, no ouvido, na boca, e ela estava morta, e ela já estava bem durinha, bem magrinha que ela estava quando ela foi internada, por conta de N fatores. E aí eu só peguei na mão dela e eu me emocionei muito de ver a minha mãe ali sozinha, só eu e ela naquele primeiro momento, né? E foi muito duro conviver sem ela depois, né? Porque, né, eu era praticamente uma criança que estava perdendo a minha mãe ali, né? Que era o meu esteio, era tudo que eu tinha ali, né? E aí depois veio, então, bastante sofrimento econômico, né? Que foi bastante grave, até que chegou um dado momento mesmo que aí eu fui parar nas ruas. A minha irmã acabou se casando, foi embora, constituiu uma outra família, né? O meu pai sofreu um acidente, depois de uns 4, 5 anos da perda da minha mãe, meu pai sofreu um acidente grave com um caminhão de leite, né? E aí ele também ficou paraplégico em cima de uma cama, e depois de um tempo ele ficou muito convalescente disso, ele acabou morrendo também. E lá na frente eu perdi o meu irmão, que foi morar na cidade de Campinas, e que eu perdi contato com ele, inclusive. E aí eu só fiquei sabendo do que a tragédia que tinha acontecido com ele. Ele sofreu uma chacina, ele foi comprar um pó de café para a esposa que ele havia acabado de estarem juntos, né, de estarem morando juntos, e ela pediu, era numa noite, e ela pediu para ele sair, e nisso ele saiu, foi comprar café num boteco ali, que inclusive era muito mal frequentado, mas também vendia alimentos, e na saída tinha umas 7, 8 pessoas, isso devia ser umas 3 horas da manhã, e aí veio um cara encapuzado, numa moto, e metralhou as pessoas de fora para dentro desse local, e aí ele morreu nessa chacina, e eu só fiquei sabendo dessa morte uns 4 ou 5 anos depois, quando eu de novo restabeleci contato com a minha irmã que eu havia perdido. Então, assim, numa sequência de talvez 10 anos, né, eu perdi 3 membros importantes para mim da minha família. E aí, me vendo sozinha, eu fui parar nas ruas, né, para puxar carroça, que era a única coisa que me cabia. Como eu era uma pessoa honesta, eu não ia sair para assaltar nem para roubar. Pode ser que outras pessoas tenham tomado, né, diante de uma situação tão drástica, tenham tomado essa medida, né? Eu só me vi puxando carroça igual a minha mãe. E aí eu me tornei um catador. Aí você virou catador e você teve um período, né, morando nas ruas. Esse período durou 4 anos. E aí eu fiquei esses 4 anos morando na rua, e era um período que eu achava que eu não ia mais sair da rua. Porque quando você está na rua, e as mazelas vão acontecendo na rua, e você vai vendo cada coisa horrorosa, você vê alegrias na rua, você vê muita tristeza na rua, porque à noite só está você ali, de madrugada, né, catando seu papelãozinho, sendo xingado, essa coisa do bullying, que se fala muito hoje, né? Na verdade, isso acontece muito com o catador, né? De repente ele está chegando com a carrocinha dele para mexer naquele saco doméstico, e aquele saco já está todo rasgado, talvez por uma outra pessoa, e aí é você que está ali na hora que a pessoa que abriu a janela, ela vai xingar você naquele momento. Então foram 4 anos de muito desrespeito, de muito sofrimento, fora a parte física mesmo, você se corta,
né? Porque no Brasil a gente tem essa coisa de você misturar todo o lixo orgânico com o lixo não orgânico, né? Você, quando quebra uma xícara, por exemplo, uma garrafa, você coloca de qualquer jeito ali, você acomoda no saco de qualquer jeito, e aí tanto o lixeiro quanto os catadores acabam se cortando, né? E por muitas vezes eu também sofri alguns ferimentos, mais leves, mas sofri alguns ferimentos, né? E aí esse período durou 4 anos, que eu achava que eu não ia sair da rua, mas acho que para me alegrar, eu achava restos de caderno na rua, e nesses restos de caderno tinha folhas em branco. E eu criei uma coisa de ser meio escritor, sem ser, e eu acabava anotando as histórias dos outros moradores de rua, que ao longo do trajeto da carroça, eu ia caminhando, e quando eu via que ele estava bem, que ele não estava sob efeito de álcool ou droga, eu ia ali tentando fazer a história dele, para um dia tentar fazer um livro sobre todo mundo que eu encontrei na rua. E eu tô vendo aqui a tua camisa que está aí com uma cruz meio estilizada com a palavra fé. E foi exatamente um religioso, um padre que te tirou das ruas. Foi. Ele estava vindo do Vale do Paraíba, num carro, né, vindo de um seminário de 2, 3 dias que estava acontecendo ali na região de Campos do Jordão. E aí ele me viu mais uma vez abaixadinho ali, escrevendo a história, e ele ficou intrigado porque, na verdade, eu estava com a característica de ser um morador de rua, né, com a roupinha suja por conta da reciclagem, e aí eu estava conversando com outro morador de rua que eu estava tentando fazer com que ele me contasse como ele também foi parar na rua para fazer parte de mais um capítulo daqueles moradores todos que eu abordava. Né, eu já tinha conseguido, praticamente, quando ele me abordou, eu tinha conseguido 400 moradores de rua, que ao longo dos 4 anos eu consegui abordar. Então, eu tinha uma média de 100 moradores em situação de rua que eu consegui abordar. E aí ele ficou numa discussão com o motorista dele que ia embora lá para o convento onde ele morava. E ele falou, mas para que você vai descer para conversar com um cara que mora na rua? Ele não tem nada a oferecer, ele é um morador em situação de rua. Ele falou, não desce, ele tem um dom muito importante, que é o dom da escuta, que nós padres deveríamos ter, nós monges deveríamos ter. E muitos de nós não temos. Eu quero conhecer esse menino, que ele deve ser uma pérola. E aí, então, ele desce do carro para me conhecer, o padre José Carlos. E aí eu conto a minha história para ele, né? E ele me convida, então, a sair das ruas. Ele, na verdade, era um padre importante ali da capital paulista, porque ele tem uma ONG, e essa ONG tem convênios com a prefeitura lá da capital, que tem abrigos que recebem os moradores em situação de rua, acolhe esses moradores, né? E aí ele me contratou, eu passei por um processo seletivo com outras pessoas, né? E eu passei nesse processo, e aí eu fui trabalhar na Casa São Lázaro, lá pertinho do Lago da Concórdia, que recebe uma média de 350 a 400 moradores em situação de rua todos os dias. A casa existe até hoje lá. Maravilha. E é aquela frase que todo mundo fala, né? Que as mãos de Deus estão sempre ali, os olhos de Deus estão sempre olhando por aqueles que merecem uma nova oportunidade, uma nova chance. E o padre viu isso em você, né? Apesar das palavras do motorista de que ele não deveria, ele exerceu o seu dom, né, de um enviado de Deus, independente da religião ou do credo que cada um professe. Ele foi lá e te pôs as mãos, né, e te abençoou, te tirou dali. E, bom, pessoal, o papo está muito bom. A história do Sidney é uma história de superação maravilhosa. Mas nós temos que fazer uma pequena pausa para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Sidney Silva e a sua vida de superação. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, voltamos aqui com o nosso Fala aí Jô dessa noite, onde eu entrevisto o pedagogo Sidney Silva. Sidney, a gente estava conversando aqui sobre essa superação toda sua de vida, esses exemplos e toda essa força que você criou com todos os acontecimentos que vieram a se realizar na sua vida, né? E aí você deu a volta por cima. Dei a volta por cima. Aí aconteceu mais um milagre na minha vida, porque tudo foram milagres, né? Foi quando eu fui morar nesse hospital que a minha mãe havia falecido. Esse hospital ficou desativado por muitos anos, né? E aí famílias de sem-teto, de movimentos organizados de moradia popular, adentraram esse hospital, era mais uma média de 400 famílias, e eu e meu primo, que puxava carroça lá, meu primo continuou puxando carroça, né? Nós éramos uma dupla, nós passamos a morar então nesse hospital. Eu trabalhando já nesse abrigo, a Casa São Lázaro, e fui morar, a gente pegou um quartinho e ficou eu e ele morando ali.
E aí aquelas 400 famílias de sem-teto, elas falam assim, nossa, Sidney, você gosta tanto de ajudar a população, sem recurso nenhum, sem estrutura nenhuma, que se você tivesse um mandato público, que você tivesse ali uma sede, talvez um gabinete, talvez um telefone, tivesse contato com outras pessoas de rede de proteção, talvez você conseguisse fazer o que realmente você quer, que é proteger as pessoas. Você poderia se candidatar ao Conselho Tutelar aqui da região do Brás, que é o Conselho Tutelar da Moca. E aí, na hora, eu falei, não, mas eu não vou ser eleito, porque o órgão, o Conselho Tutelar, os conselheiros são eleitos pela população, né, porque são representantes da sociedade civil na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu não vou ser eleito porque eu morei na rua, né, e, afinal de contas, o protótipo de quem morou na rua é sempre aquele, de que é uma pessoa desajustada, né, no imaginário popular, né, de alguém que usou droga, usou álcool, ou teve algum problema familiar e foi parar na rua, portanto, essa pessoa não é a pessoa mais adequada para trabalhar com criança e adolescente. Ah, Sidney, se você perdeu, os vizinhos todos falavam, você vai perder por preconceito mesmo. É bem capaz de você encontrar, ainda mais aqui no eleitorado da Moca, um bairro super elite, né? É bem capaz de você encontrar pessoas que vão imaginar exatamente isso, né? Que você foi um desajustado, né? Te viram puxando carroça, te viram sujinho e, portanto, você não merece ser eleito. Mas se candidata, não vai perder a oportunidade de se candidatar, né? Como eu tinha as condições para ser candidato, eu já tinha o ensino médio completo. Lá naquele abrigo que é a Casa São Lázaro, eu trabalhava também com crianças, porque muitas mulheres com seus filhos, em função da violência, ficavam ali acolhidas, né? Então, eu preenchi os requisitos, né, que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Paulo tinha para que eu me candidatasse. E aí eu me candidatei ao Conselho Tutelar da região Moca e fui eleito para o meu primeiro mandato. Então, aquela mistificação que eu tinha, aquilo se quebrou quando eu ganhei a eleição. Inclusive, eu achava até que não ia. Eu não fui na apuração da eleição, porque eu achava que eu não seria eleito, né? E eu ficaria triste, mais uma vez, por não ser eleito, né? Mas aí não, aí me ligaram, quando foi uma meia-noite, quando fecharam todas as urnas, né? E eu ganhei de um cara muito rico, porque elege os 5 mais votados. E eu ganhei, na última urna, ficou eu e ele disputando voto a voto. E aí, na última urna, que foi na região da Água Rasa, que é um bairro também que compõe o Conselho Tutelar da Moca de atendimento, aí tinha mais um voto e eu ganhei com a diferença de um voto, e eu fui o 5º mais votado conselheiro tutelar da Moca no meu primeiro mandato. E aí fiz um mandato muito rico no atendimento e compreendi o que era o Conselho Tutelar, o que é a Lei 8.069/90, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fiz um bom trabalho ali e, em função desse bom trabalho, eu fui reeleito consecutivamente para o meu segundo mandato. E aí é lá no segundo mandato que mais um milagre vai acontecer. E esse milagre foi um atendimento, dos muitos atendimentos que o Conselho Tutelar faz, né? Teve um pai que era médico, muito importante, e, aliás, todas as pessoas que passaram pelo Conselho Tutelar é muito importante, mas ele era um médico assim, de classe média muito alta, né? E ele foi lá justamente com o filho dele adolescente, que o filho dele estava usando a cannabis, né? Que é a substância lá da maconha. E o filho dele já estava usando aos 4 ou 5 meses, e ele muito bravo com o menino, ele queria até que a gente desse um susto no menino, e a gente falou que o Conselho Tutelar não era para isso, na verdade era para proteger e para dar alguns encaminhamentos, e esses encaminhamentos poderiam levá-lo até a diminuir ou a encerrar o uso da cannabis, né? Mas ele muito bravo, ele não queria aquilo, eu acabei tendo até que deixar o menino com a mãe. Mas quem detinha a guarda mesmo unilateral era ele, né? Mas em função da medida de proteção, para que não acontecesse algo pior com o menino, deixei com a mãe. E aí eu encaminhei o menino para os tratamentos médicos, né? E psicológicos, que o conselho pode fazê-lo, né? E aí com um tempo de 4, 5 meses, ele parou de usar o uso do cigarro, né, de inalar a maconha e tudo mais. E aí esse médico então volta, uns 2 meses depois, quando o menino então já retornou para ele, o juiz determinou a volta do menino, né, para ele, e aí ele volta, me agradece, e aí ele pergunta para mim primeiro qual que eram meus 2 sonhos, eu tinha 2 sonhos, um era ter uma casa, porque eu continuava morando naquele hospital, né, lá na ocupação, e o outro era também continuar estudando. E aí ele falou, não, escolhe um sonho só, que eu te ajudo. Se você escolher que você quer uma casa, eu consigo comprar uma casa para você, e para mim comprar uma casa para você não significa nada, não vai me abater em nada financeiramente. Se você quiser estudar, eu pago a faculdade para você. E aí eu pensei um pouquinho com meus botões, fiquei lá na cozinha, o conselho na época era num porãozinho que ficava ali dentro do Parque da Moca, na Rua Taquari. Aí eu fiquei ali naquele lugar bem simples, pensando, optei por estudar, e aí ele pediu para me matricular numa escola, prestar o vestibular, e aí ele pagou as mensalidades, os livros, a minha ida, a minha vinda, a alimentação, né, para mim poder estudar realmente, e eu me formo pedagogo pela Unicid, né, a Universidade da Cidade de São Paulo, na região do Carrão, lá na capital. E são exemplos de superação atrás de superação e exemplos também de caráter e de escolhas certas na vida, né? Porque você acabou sempre optando pela forma mais difícil, mas também aquela que te traz
mais condições de continuar em frente, de seguir em frente, de ser uma pessoa cada vez melhor, né? Independente de qualquer outro tipo de coisa. E é interessante você falar sobre essa situação e esse preconceito que existe contra os moradores de rua, etc. Porque a gente que acaba, às vezes, por um motivo ou outro, vivendo um pouco mais de perto essa realidade, eu, a questão de um mês mais ou menos, fiz um trabalho junto com a minha esposa com os moradores dos albergues aqui de Osasco, né? E ao contrário do que muita gente acaba pensando, etc., a gente vê que são pessoas que têm histórias de vida muito sofridas. É verdade. E que chegaram ali não por, não quero mais ficar em casa, ou então simplesmente porque não tem condição, mas você vê ali que são pessoas que, pais de família que descobriram uma traição e saíram de casa, meninas que engravidaram e foram expulsas de casa pela família e não tem para onde ir, pessoas com uma orientação sexual diversa daquele padrão, né? E que são expulsas de casa. Então, quer dizer, a gente vê ali que a grande maioria, inclusive, não tem nada a ver com esse protótipo, né, do que as pessoas pensam do morador de rua, do morador em situação de rua, o morador de albergues, etc. Então, teu exemplo é um exemplo, assim, um exemplo de vida que é maravilhoso e a gente só tem a agradecer, né, e ouvir a tua história. Mas, e aí me conta, você virou pedagogo. Isso, aí eu me formei em 2012, né? Lá na Unicid, e aí culminou com o término do meu segundo mandato, porque você só pode ter 2 mandatos consecutivos, né? A exemplo de presidentes da República, governadores de estado, prefeitos, também para o conselho vale a máxima de você ter 2 mandatos e no próximo você fica fora. E aí eu fiquei desempregado. E aí eu voltei a passar necessidades graves, porque aí desempregado uma vez você fica sem a remuneração. Já não era uma grande remuneração, não é lá em São Paulo, em algumas outras regiões até é um pouquinho melhor, mas lá na capital é bastante baixo o salário. E aí eu fiquei desempregado e eu só me lembro que eu fui me empregar novamente mais ou menos quase um ano depois do término do meu mandato. Então eu vivia de novo na minha tia, pedindo ajuda para as pessoas para poder sobreviver. Eu que tinha tido um mandato muito rico, conhecido muitos abrigos, mas as coisas não vêm ao mesmo tempo que termina o seu mandato, né? Então eu não conseguia. E eu também queria insistir em continuar na área social, ou com criança e adolescente, ou com a população adulta, que é vulnerável também. Até que, então, uma ONG, uma casa chamada Casa Porto Seguro, em outubro de 2012, o mandato terminou em novembro de 2011, eu só fui me empregar em outubro de 2012. E aí, em outubro de 2012, uma casa chamada Porto Seguro, no bairro da Armênia, bem atrás do metrô Armênia, ali pertinho da Igreja das Almas, pertinho também daquele shopping D, me contrata e eu passo a ser professor da população de rua. Eles têm um trabalho lá que o morador em situação de rua, ele adentra 9 horas da manhã, ele recebe uma alimentação, ele toma um café da manhã e depois ele é comprometido a participar de aulas, de sala de mosaicos. Ele não pode entrar ali naquele abrigo e ficar ali só pensando que ele vai ficar vendo televisão. Ele tem que se comprometer em fazer alguma coisa para a qualificação dele, inclusive. E aí eu fui escolhido para ser professor ali e lá eu fiquei por uma média de 3 anos e meio. Na Casa Porto Seguro, né? Depois, em função de que foi se tornando um pouco violento, né, com esse advento do crack, e a Casa Porto Seguro fica bem perto ali da Cracolândia, na região da Luz, eles vinham muito violento, né? E você não pode proibir o acesso, né? Porque você recebe verba pública, a sua organização e todas as organizações que trabalham com essa população recebem verba pública, portanto, o acesso tem que ser garantido dentro do limite da capacidade da casa, né? E aí, então, eu saio da Casa Porto Seguro, fico um tempo desempregado, mas aí durou um pouco menos, fiquei uns 3, 4 meses desempregado, e logo fui trabalhar com idosos que também são vítimas de abandono e maus tratos, numa LPI na Casa Verde, que é na zona norte de São Paulo. E lá fiquei também uns 4 meses, que é outro trabalho também bastante sério, que me emocionou bastante, assim, porque é um abandono mesmo, as famílias abandonam. Então, quando aquele idoso vai virando um bisavô, ele vai ficando com uma idade de 80, 90 anos, ninguém quer mais ele perto. E aí você joga ele num abrigo. E geralmente também depois eu descobri, conforme eu fui investigando as histórias lá na LPI, e a LPI é a instituição de longa permanência para idosos, que é chamado esse abrigo de forma oficial, é chamado de LPI. E aí eu fui descobrindo lá na Casa Verde que muitos ficavam até com o cartão
deles, porque a maioria deles com 90 anos já são aposentados ou tem alguma ajuda do LOAS, né, que é uma outra lei orgânica social. E aí as pessoas mais jovens, parentes, pegam o cartão e jogam você no abrigo, jogam o idoso no abrigo. Então eu via quanta injustiça. E quando vinham visitar, porque é outra polêmica também, você percebia que ele ficava no máximo meia hora, aquele idoso queria ir naquele final de semana para casa com aquele parente, mas não ia. Né? E aí você tinha que trabalhar também a questão da depressão desse idoso, porque eu não sabia se aquela visita faria mais bem ou mais mal para ele. Né? E ao mesmo tempo você não pode, que ser um profissional, ao mesmo tempo você não pode inquirir esse parente, né? Você fazer o pré-julgamento desse parente, a vontade que dá de você fazer na hora com ele ali. Só que pela lei também você não pode fazer esse pré-julgamento, até porque ele já está acolhido. Então, para aquele parente, o Estado que dê conta daquilo. Né? Então, foi outra também dificuldade muito grande, mas que me valeu como experiência também. Quer dizer, eu acabei tendo experiência com criança, adolescente, com a população adulta, né? E depois lá com os nossos idosos, que para mim foi fantástico também. E você tem uma história realmente assim, maravilhosa e veio sempre trabalhando no social, ajudando, né? Mesmo não tendo a condição daquele médico. É, né? Verdade. Mas você ajudando sempre, independente, né? E agora você está com um novo projeto na sua vida. Isso, acho que as pessoas acabaram me conhecendo, a rede socioassistencial também, e a maioria dos profissionais, e mesmo aqueles que são os atendidos, eles me escolheram pré-candidato a deputado federal. Aí eu optei pelo PSOL, que é um partido também que eu acho que humanamente é um partido que me adequava mais para a minha própria história, né? Não era um partido grande ou um partido de elite que talvez eu não pudesse ser ouvido. E na verdade não é nem eu que quero ser ouvido, eu quero que eles ouçam essa população a qual eu vou representar. Eu sempre acho que os projetos, para darem certo, eles têm que ser coletivos, né? Eu vi alguém falar para mim aqui no estúdio, agora há pouco, sobre marketing, né? Eu já fugiria dessa coisa do marketing. Eu acho que, na verdade, como eu não estou interessado em ficar rico, eu não estou interessado em ter mansões, eu não estou interessado em morar em Alphaville, coisa nenhuma, aquilo para mim já não serve. O que vai me alegrar de verdade é se eu obtiver o mandato e esse mandato for a serviço dessa população. Né? E aquele salário, que já é um salário de parlamentar, já é o suficiente para mim viver bem, né? Porque se eu consigo viver bem com um salário mísero que paga para quem trabalha na rede socioassistencial, e é muito pouco mesmo quem trabalha nessa área, quiçá com um salário de parlamentar. Né? Então, assim, o máximo que eu me vejo é sendo um parlamentar e representar bem essa população, né? Talvez ficar lá um mandato, no máximo 2, porque também ser deputado federal, ser senador, ou ser vereador, ou deputado estadual não é profissão. Portanto, a minha profissão de origem agora é ser pedagogo, né? Então, você dá a sua contribuição, oxigena um pouquinho a política e depois você deixa outros companheiros também contribuírem. E não você se acastelar ali e ficar 20, 30 anos e ainda se orgulhar de estar 20 anos na Câmara, né? E num momento como a gente vive, né? Uma pessoa que tem uma história de vida como a sua, num momento em que nós temos visto aí polarizações ultra radicais, ódio sendo disseminado, então é uma vida dedicada ao amor ao próximo e que pode se dedicar também a toda a população, né? Então, quer dizer... É um mandato que se propõe a ser fraterno, generoso, popular com essas populações mais vulneráveis, não querendo dizer que eu também não vá representar os anseios de uma pessoa da elite, que esteja lá na elite, né? Mas eu acho que realmente nós aqui embaixo precisamos de novas representações, né? As pessoas têm me dito por onde eu tenho andado, olha, realmente esse atual Congresso Nacional não nos representa, com algumas exceções, né? Mas na sua grande maioria não nos representa. Então está na hora realmente da gente começar a empoderar. A gente precisa ter mais pessoas negras, pessoas LGBTs, mulheres, precisa ter mais, né? Empresários comprometidos com a responsabilidade social e não só com o capital. Então eu acho que chegou a hora de realmente, e esse momento de crise, de ódio com que nós estamos vivendo, né? É um momento também para a gente parar, serenar, né? Não entrar nesse embate que pode ser até físico, pode ser até perigoso para a democracia, e a gente, de fato, ter debates de ideias, que é isso que é muito importante na democracia, né? A gente não vai se guerrear, não. Tem que ter os debates de ideia e que venham suas melhores ideias, né? Não, e independente da ideologia, né? A gente precisa de pessoas de bem. Isso. Pessoas interessadas com o bem da população, com o bem das pessoas. E você falou aqui da elite, né? Às vezes a gente tem, muitas vezes se fala, o termo elite só para denominar a pessoa que tem muito dinheiro, mas você também faz parte da elite, uma elite do bem. Amém. Que está trabalhando
pelo próximo, pelas pessoas. Então, assim, a elite quer dizer aquilo que tem de melhor. Então, a gente tem aqueles que têm mais dinheiro, né? Aqueles que têm mais conhecimento, mas também temos aquelas pessoas que pensam realmente no bem do próximo, no bem das pessoas. E aí, para encerrar, eu peço a tua mensagem aqui para todo o povo brasileiro que daqui a alguns meses vai às urnas e clama por um Brasil melhor, né? Então, deixa a tua mensagem aqui para a população e se tiver algum contato para as pessoas falarem com você também, que você coloque aqui para todos poderem te encontrar. Então, eu quero primeiro agradecer, né, a entrevista, né, foi muito bom essa emissora, né, tá dando essa amplitude para todas as pessoas, né, para um ex-morador de rua, então, nem se fala, e dizer que eu espero muito nesse dia 7 de outubro, né, que a gente possa realmente escolher representantes que, de fato, vão trabalhar pela comunidade, pela população, né, que se não seja eu, mas que seja alguém que, de fato, vai fazer isso, né, de verdade, para que as pessoas não se sintam não representadas. Agradeço muito a todos e a todas que estão assistindo a gente e deixo também os meus contatos, né, que é o meu Zap, que é 011 São Paulo, né, para aqueles que querem falar comigo, Sidney, 99904-4240. E agradeço aí a todos, né? Eu não sei falar palavras muito bonitas, mas eu acho que o coração às vezes fala até mais, né? Com certeza. E através de um contato desse que eu te conheci, entrei em contato com você e pude te trazer aqui para o Fala aí Jô dessa noite. Bom, pessoal, o que é bom dura pouco. Eu entrevistei essa noite o pedagogo Sidney Silva, a quem eu agradeço imensamente a presença aqui no nosso programa. Desejo a todos uma boa noite e a semana que vem a gente volta com mais um Fala aí Jô aqui pela Rede Connect TV. Até lá!